ficou muito pra trás. Deixa eu chegar mais pra frente e fazer alguma coisa com essa blusa. Antes que o Instagram derrube a live por causa do meu decote. Ai, cadê este povo? Vamos esperar o povo chegar. Olha, José foi o primeiro, hein, José? Primeira vez que ele é o primeiro. Chegou. Cadê o povo? Eu não avisei logo cedo. Eu bem que podia mandar a notificação, mas só que tá muito longe. Ah, sim. Muito bem. Não pode ouvir na hora, né, José? Então tem que ouvir quando dá. É isso mesmo. Você não tem Facebook, não? Você nunca acompanha lá, né? Você só acompanha aqui, no Instagram. Lucas também tirou o Facebook e só tá acompanhando no Instagram. Ai, gente, hoje eu passei o dia todo com dor de cabeça. Porque eu sei que eu não posso comer certas coisas, mas eu não... Tenho que mudar, mas comer aquilo que eu posso é caro. Ah, logo eu vi. Boa noite, Larissa. Então... Portugal. O povo tá chegando. O Ulisses já chegou. Deixa eu ver se eu paro com essas notificações aqui em cima. Porque... toda hora chega uma notificação. E deixa eu fechar essa porta aqui. Porque senão... toda hora chega um. E aí eu fico me entretendo com as coisas que passam e que não deveriam me entreter, né? Essa blusa, se eu não vigiar, ela mostra até meu útero. Olha a Paula aí. Ai, gente, tá fazendo muito calor hoje. Vou abrir essa janela. Misericórdia. Eu geralmente deixo fechada, porque dia de quinta-feira, a minha vizinha maluca... Boa noite, Luiz! Fica aí com o microfone gritando, fazendo culto sozinha. E aí eu deixo a janela fechada. Mas hoje tá impossível. Hoje tá calor demais. Que a Bahia é assim, né? Dias tá chovendo pra caralho, tá aquele vento. Essa semana mesmo tava assim, ventando que até as lanchas pararam. Mas hoje, menina, tá até a vizinha tava reclamando aqui. Que calor é esse? Que calor é esse? É isso. Aqui é assim. Boa noite, Belchior. É isso aí. Hoje um monte de emocionado, comemorando a porra dos 13 de maio. Eu nem lembrava que era 13 de maio. As pessoas precisam parar de se emocionar com coisas que os brancos instituem, né? Mais uma das datas que os brancos instituíram para que a gente fique achando que deve alguma coisa a eles. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu acho que eu vou chegar a cadeira um pouco mais pra cá. Porque na última live alguém falou que não estava centralizado. É porque eu ainda não aprendi a usar o highlight direito. Aqui só tem um calor, muito calor, né? Aqui também. Mas depois do coronavírus, eu acho que o fato da gente estar poluindo menos, saindo menos, o tempo começou a mudar. E aí, a gente está tendo bastante chuva aqui. Menina, como eu tô com calor, misericórdia. Eu acho que eu vou ligar esse ventilador aqui. Eu não gosto muito de ventilador na minha cara, não, porque eu tenho rinite. Mas tá brabo.
que eu vou botar. Ai, deu um ventinho agora. Ai, que bom. Boa noite, Clau. Papini. Gente, acho que é a primeira vez que Papini assiste uma live minha, né não? Clau tá uma sumida também, não tá não, Clau? Então, gente, misericórdia. Agora bateu um ventinho gostoso. Eu fico morrendo de medo porque eu tenho rinite alérgica. E aí, quem tem rinite alérgica é inimigo de ventilador, né? É um processo. Mas tá calor demais, eu não tô aguentando. E olha que eu tô com esse decotão enorme aqui, mesmo assim eu não tô suportando o calor. Tá foda. Então, o tema da live de hoje... sempre das de quintas que você pega, né, Clau? E as outras, às vezes, é mais difícil. Eu mudei pra sexta-feira porque meu filho fica de folga na quarta. Aí, pra dar uma assistência a ele, às vezes eu faço um churrasquinho, uma coisinha, eu tirei as lives de quarta. E agora, os dias de folga dele vai ser terça-feira. Pense aí. Eu digo, poxa, eu vou ver como é que... Eu tenho que colocar uns horários fixos, porque tem pessoas que precisam ter essa organização na agenda, né? Para poder assistir as lives. E aí o tema de hoje é não grite por liberdade, trabalhe por autonomia. Parece assim que a gente sempre fala disso, mas é porque a gente vê isso demais e a gente precisa internalizar isso. Penso que você deve sempre disponibilizar uma relação de materiais para o nosso projeto na descrição dos vídeos com algum endereço para entrega. Ah, sim. Vocês estão dizendo assim, a pessoa que quiser contribuir com alguma coisa para o projeto? Ah, sim, Paula. Ô, Paula, desculpe. Eu vou disponibilizar o endereço para vocês verem, mas eu vou disponibilizar o endereço do correio daqui de Cajazeiras. Boa noite, Nádia. Agora o problema é que vocês têm que me avisar. Se for mandar alguma coisa, mandar o código de rastreio para eu saber que chegou alguma coisa no correio e buscar. Certo? Vamos ver como é que a gente faz isso aí. Uma lista de coisas. Só sentando mesmo para ver direitinho o que pode ser, né? Só sentando. Porque por enquanto o projeto só vai ter 4 ambientes, né? A biblioteca, uma sala de aula, e uma sala de artes e uma brinquedoteca. Então a brinquedoteca a gente vai ter alguns brinquedos, bonecos pretos, mas a gente vai também trabalhar com oficinas de construção de brinquedos. A sala de artes é aquilo que a gente já tem: papel, tinta, pincel, giz de cera. Mas eu vou tentar fazer uma lista e colocar direitinho aqui. Na verdade, eu tava esperando chegar um dinheiro aí que eu estou esperando, meu, né? Meu mesmo, para poder terminar tudo que falta. Só que a prefeitura tá mangueando, a prefeitura tá... Eu não tô suportando mais essa espera, porque eu sou extremamente ansiosa, doida para ver o projeto pronto, apesar de que eu não pretendo começar enquanto tivesse números de mortes crescentes aí, porque eu não tenho medo apenas de pegar, eu tenho medo de fazer com que alguma criança pegue. Sabe, é muita irresponsabilidade você abrir uma escola nessa situação de pandemia. Mas eu tô muito angustiada com isso, né? Porque comprou os livros e tal, eu não sei. Eu tô com minha cabeça a 1000 por hora pensando sobre isso, em fazer algo online. Mas o problema é que eu estou entre fazer vídeos, entre fazer a parte pedagógica do projeto e sobreviver. Porque minha situação financeira também não é confortável. Então, por isso que é mais complicado eu pensar em fazer alguma coisa online. Vontade eu tenho, saber eu sei que é aquilo que eu gosto de fazer, que é ensinar, alfabetizar, mas realmente minha vida é uma loucura. Aí eu faço laço, eu faço uma coisa, eu faço outra e
para tentar sobreviver. Mas vamos para frente, né? Vamos introduzir a Jambo. Olha, gente, mas hoje tá cheio de novidade, hein? Hoje tá cheio de gente nova aqui. A história estudada, contada, cantada e ensinada nos fez acreditar que tudo que somos e temos de bom veio de mãos brancas. Não aprendemos um só pedaço da nossa história que não tivesse relacionado com a escravização, suas consequências e o protagonismo branco em nos salvar. Essa data de hoje, obrigado meu amor, essa data de hoje é a prova disso, né? Dessa necessidade de que a gente acredite que nada na nossa vida existe sem a mão do branco. Sem o branco salvando, sem o branco ajudando. O branco é o protagonista. Foi assim que nós aprendemos, né? E aí eu nunca tinha parado para ouvir essa música Liberdade, Liberdade Abrasada Sobre Nós. Eu conheço essa música do tempo de criança, de ouvir na escola de samba. E aí eu vi um meme hoje sobre essa música, eu disse, peraí que eu vou pesquisar. E fui pesquisar, e é tão bizarro, que os caras estão exaltando a nobreza, exaltando os fidalgos brancos e exaltando a tal da Isabelzinha do caralho do Satanás. Rapaz, eu fiquei assim, eu não acreditei, porque eu nunca tinha ouvido toda a música. Na verdade, quando ouvi, era criança e eu já vi em livros didáticos essa música. E aí eu disse, não acredito que essa música, para você ter ideia, quando eu sempre digo a vocês que, assim como o John Henry Clarke diz, nós precisamos de um sistema de ensino independente. É justamente porque o nosso sistema de ensino, aliás, o sistema de ensino que é empurrado para nós, para nossas crianças, adolescentes e jovens, e adultos também, é um sistema de ensino podre, impregnado de teoria branca, impregnado de coisas que fazem com que a gente acredite, se retroalimente de branquice. Igual eu quando fui analisar o samba Tia Anastácia. Pois é, a gente não tem ideia. A gente é igual as músicas, já tá me incomodando já o ventilador. É igual as músicas baianas que contam, as primeiras músicas de axé, do axé raiz mesmo, que contam a nossa história, que contam a história dos faraós, que contam a história de regiões da África e que a gente não sabia, né? Senegal, Madagascar, Elegibô, ninguém nunca utilizou essas músicas para ensinar a história da África, ensinar a geografia, sabe, pra gente. E a gente passou a vida toda aprendendo coisas horrorosas. E essa música é muito bizarra, muito triste. E aí eu vim entender isso por causa dessa porcaria, dessa data de hoje, né? E aí, não sei se ainda acontece, mas em 2019 eu tive uma discussão desse tamanho na página da deputada federal Jandira Fegali, que é do PCdoB, porque ela colocou a foto da tal da Isabelzinha, do cão, daquela coisa horrorosa, feia, podre, fedorenta, dizendo que agradecendo a ela por ter libertado os negros. E aí eu disse, tá na hora de apagar esse poste. Nessa época eu ainda era de esquerda, foi 2018. Foi 2018? Não, foi começo de 2019. Eu disse, tá na hora de apagar esse poste, porque nós pretos não devemos nada aos brancos, principalmente a Isabel. E aí as pessoas, os brancos, foram entrar em defesa, porque, como a gente sempre diz, em matéria de racismo e de manutenção de privilégio, direita e esquerda é a mesma coisa, sabe? Não tem o que ver. Eles são, assim, consensuais, sabe? É a mesma coisa, entendeu? Então, a gente precisa começar a observar isso, porque muitos dos nossos, mesmo entendendo muita coisa, ainda caem nesses engodos. Reparem que a maioria dos filmes que a gente gosta e que
que a indústria fonográfica fala da história dos negros, sempre tem um branco para salvar, sempre tem um branco como protagonista. Estrelas Além do Tempo, que Kevin Costner faz aquele papel daquele chefe, né? Que derruba a placa do banheiro, que separa mulheres de homens, né? E que valoriza as negras que estão lá na NASA, né? A gente tem Histórias Cruzadas, que também é uma branca, que conta a história de todas aquelas mulheres e que tem sucesso e fica parecendo que ela deu protagonismo àquelas mulheres, mas não deu, né? Tem também um que eu gosto, meu Deus, deixa eu ver se eu me lembro, que eu tava com ele aqui na cabeça agora, mas como minha cabeça tá assim, desse jeito, eu realmente esqueço. Tem um que é uma professora, eu esqueci o nome. Escritores da Liberdade, não é isso? A Django deve saber, que todo professor só conhece esse filme. Escritores da Liberdade, que aquela professora branca, né, salva aqueles meninos da vida de gangue, aquela coisa toda, né? Tudo tem um salvador branco, alguém para dizer que está salvando a gente. É tão bonzinho branco, né? Tão, oh meu Deus, eles nos sequestram, nos matam, nos, sabe, oprimem, e eles são os salvadores, tão bonzinhos, tão abolicionistas, tão, ai, ai. E aí a maioria dos filmes são assim. Tem tantos outros que a gente assiste, que a gente gosta, mas tem que ter um branco para poder dizer que é o salvador. Até Django, que eu amo. Quem é que leva Django a ser um matador? É um branco, entendeu? Então a gente vive nessa retroalimentação de que a gente precisa do branco para fazer tudo e qualquer coisa, de que a gente não pode dar um passo sem eles, de que eles estão na nossa frente nessa luta pela nossa liberdade. Quando vocês assistiram aquelas novelas, né, feitas pela Globo, Escravizaura, Sim a Moça, quem eram os abolicionistas? Eram os brancos, os advogados, filhinhos de papai, tão bonzinhos, que iam de encontro aos interesses dos seus pais, ia lutar pelos negros, sabe? Tudo mentira, tudo para que a gente viva essa história com uma identidade atrelada ao branco. É como se a nossa identidade não existisse antes do branco. E é uma coisa que John Henry Clarke fala também. Eu sou apaixonada por John Henry Clarke porque eu sou professora e ele fala muito desse processo de educação, né? E ele fala que a gente precisa contar aos nossos a história de antes do branco. Porque a escravização foi um evento que ocorreu, que interrompeu a nossa história, que entrou nas nossas vidas. Mas a nossa história não é a escravização. A nossa história é antes dela. E a gente tem que reescrevê-la para depois dela. Entendeu? Então a gente precisa romper com esse negócio de acreditar naquilo que os brancos falam sobre a nossa história. Sabe, sobre liberdade. Menino, não sei se você quer ver uma coisa que é gritante, que muita gente vai achar que é bom. Maria Filipa lutar pela independência da Bahia. Pra quem? Lutou por quem? Pra quem? Pros brancos. Qual é o valor que há nisso? O que a gente fez a vida inteira? São pretos lutando por brancos nas guerras dos brancos e eles continuam no domínio. A gente se orgulha de lutar uma guerra que não é nossa. A gente se orgulha de lutar pelos nossos opressores. Sabe? Quando eu comecei a entender isso, eu achei tão bizarro. Como é que eu posso ficar feliz porque uma mulher se acabou toda para defender os brancos, para defender uma guerra que não era nossa? Porque os portugueses saíram. Lembra que a gente falou da independência da África? Os portugueses saíram, mas deixaram aqui os seus descendentes.
Deixaram os donos das capitanias hereditárias, as oligarquias. Adiantou o quê? Hoje, Dia Mundial do Negresco, lacrando na internet, tenho raiva do 13 de maio. Pois é, pense aí que situação. Olha as coisas que a gente exalta, gente. A gente atrela a nossa história à história deles, sabe? Então não é para contar a história de uma mulher que lutou em favor dos brancos. Não é para falar do dia 7 de setembro. A gente precisa falar de uma história antes do Brasil, antes da diáspora. O nosso povo precisa ter orgulho do que nós somos de verdade. Porque isso aqui não é nosso. Sabe? Então, como John Henry Clarke fala, a gente precisa saber das nossas civilizações antes, sabe? Dos nossos reinados, das revoluções que nós promovemos, daquilo que nós vencemos, da nossa tecnologia, da nossa filosofia, da nossa ciência, de tudo que nós criamos de belo, das pirâmides do Egito, dos faraós, dos nossos deuses, dos nossos orixás, de tudo aquilo que é nosso, e não daquilo que o branco disse que é nosso. Então desconfie. Mesmo que você diga assim, mas eu não sei tudo, mas desconfie. Se existe uma data comemorativa, você pode ter certeza que não é pra gente. Sabe? Se eles dizem que isso aqui é histórico, é porque não é. É para você poder ficar preso ao que eles dizem. Porque a nossa história não foi escrita por mãos brancas. E tudo que a gente conhece de história é branco. Se tem uma data comemorativa no Brasil, é branca. Se vocês perceberem, até o Dia da Consciência Negra, que é um dia para a gente culminar de toda a luta que se tem, que deveria se ter, né? Eles jogam na nossa cara todos os dias que aqui nada é nosso. E não é mesmo, e a gente deveria ter orgulho de não querer nada daqui. A gente deveria ter orgulho do que nós realmente temos e que nós precisamos voltar para isso, sabe? Quando você vai ver o Dia da Consciência Negra, por exemplo, vá passear no Dia da Consciência Negra. Você vai ver gente da esquerda se apropriando. Dia da Mulher Negra, 25 de julho, né? Que não é o Dia da Mulher Africana, que é dia 31. Mas no dia 25 de julho, você vai ver a passear que só tem feminista. Branca, eu vi, pra vocês terem ideia, até camisa de Che Guevara. Camisa de Lula. Eu disse, o que eu tô fazendo aqui? Fiquei parada esperando a passeata. Quando eu vi aquelas camisas sendo vendidas, eu disse, eu vou embora daqui. Porque isso aqui não é nada para preto. É branco palpitando aquilo que deveria ser nosso. Entendeu? Então, se tem uma data que o branco instituiu, corra, porque não é pra gente. Aquilo só vai ser nosso quando nossas mãos construírem. Sabe? Quando nossas mãos construírem. A maioria das pessoas não consegue conceber a vida sem que o branco dê a mão. Nós acreditamos na salvação do branco, da esquerda. A gente acredita, a esquerda branca faz apropriação sempre, exatamente. A gente acredita que, quando eu estava dentro da esquerda eu via isso, né? Os pretos que estão lá acreditam que podem fazer tensionamento dentro de partido até que cheguem a algum lugar. E eu vi pessoas girando em círculo durante anos da vida. E nesse último ano, 2020, que teve a eleição para prefeito, a pessoa caía a ficha de que passou a vida inteira lutando dentro da esquerda e que era tudo mentira. Infelizmente, a mesma pessoa se filiou a outro partido porque achou que o problema era só o PT, e não é. O problema é que é tudo de branco, é tudo dominado por eles, não tem nada nosso. Então a gente ainda acredita, ainda associa a nossa luta, que o branco pintou de luta antirracista, porque ele quer que a gente foque a nossa luta em
ser parceiros deles, tentar igualdade com eles. E nós não queremos igualdade, como diz Malcolm. Eu tô assistindo, eu não sei se eu sei falar direito não, é Make It Plain. É de Malcolm. É um filme de 94 que tá lá na Blackflix. E ele diz assim: as pessoas querem igualdade com aquelas coisas pálidas, feias, sem graça. Olha a nossa cor, essa cor de bronze. Isso aqui não combina com eles. A gente não quer igualdade com eles. Olha, eu ri tanto com isso. E é verdade. A tia Má tá falando que eu tô errada, é? Fizeram uma postagem sobre a Ivete Sangalo no candomblé. Ah, meu pai. É tudo oportunismo, né? O que é que o branco não quer? O que o branco quer poder. E candomblé é poder, meu filho. Eles querem tudo que é nosso. Sabe? O mais triste é que nós deveríamos estar lá e não nas igrejas. Aí a gente está enchendo as igrejas e os brancos estão enchendo o candomblé e continua tendo poder, sabe? E a gente ainda não pegou a visão disso, né? A gente acredita na união com mulheres brancas, que é a questão do feminismo negro. Eu tô falando da gente enquanto povo, porque na verdade eu não acredito em mais nada disso. Isso é uma coisa que não me pertence mais, né? Mas as pessoas, mulheres negras, ainda acreditam em união com mulheres brancas, sem entender que as mulheres brancas fazem parte desse mesmo, essa mesma estrutura que nos domina, que nos exclui, que nos mata todos os dias. Você tinha chegado, tinha saído, Lucas, voltou de novo, né? Quem aguenta? Vamos lá. No título da universidade e consequente emprego branco. É mais alguma coisa que a gente acha, que a gente atrela ao branco. A gente precisa desse título da universidade, do mestrado, do doutorado, de ser reconhecido, né, para poder trabalhar numa empresa branca, para poder ser diretor de marketing de não sei o quê, de uma empresa branca, né? E a gente acha que nada disso é escravização, sabe? Porque a gente só consegue ver liberdade se o branco der essa liberdade pra gente. É mais uma coisa que a gente luta demais, é para ter títulos, sabe? Essa semana eu vi uma professora, né, que eu tava começando a admirar, assim, ostentando que ganhou um título de acadêmica de não sei o quê. E eu disse assim, meu Deus do céu, isso vai mudar o que na vida da criatura? Vai mudar o que nas nossas vidas enquanto coletivo? Porque se um título não tem poder de mudar a sua vida individual, piorou a vida do seu povo. Boa noite, Marco. Né? A gente também acha que a gente precisa de casar com branco. Essa semana eu postei no meu Facebook, né? É um post de uma menina negra dizendo que, enfim, ela conseguiu casar com um branco, que é um sonho realizado. Um branco, uma cara de cachaceiro. O branco, sabe ver o branco? A menina é linda, linda, uma pintura, menina. E o branco do lado dela, e ela dizendo que era um sonho realizado casar com aquele homem. Gente, é muita ignorância. É muito ignorante. Quando você vai, olha os grupos de preto, você diz, meu Deus, o trabalho é grande, o trabalho é longo demais. Como a gente consegue se ver, só se enxergar, só ter identidade associada ao branco? Você viu, né, o Clau? Todo mundo viu, todo mundo tá no meu Face e viu a bagaceira. Que bagaceira. Aliás, eu acho que eu compartilhei de Adjambo. Triste. Sabe? A gente acha também que precisa, olha só, as coisas que a gente acha que precisa, né? Que está tudo associado ao branco, né? A gente precisa da esquerda, a gente não, o povo negro que está na ignorância, né? Perdeu porque você saiu do Face, gaiato, né? Precisa da união com as mulheres brancas no feminismo, precisa do casamento com o branco, precisa morar num condomínio de branco. Ah, minha filha, agora eu moro em Estela Maris,
no condomínio, não sei o que, às vezes está todo estrepado, sem dinheiro, sem nada, mas fica dizendo que mora no condomínio tal. E mesmo que tivesse dinheiro, pra que morar junto com a galera que não te suporta? Pra poder dizer, ah, minha filha, ele vai ter que me engolir. E aí você vai dando dinheiro a ele. Ele vai engolir seu dinheiro, vai estar achando massa, sabe? E vai continuar te odiando do mesmo jeito. E você que é abestalhado que fica dando dinheiro pra eles. Vejo que tem muito preto que não dá valor ao preto. Oh, meu querido, mas é porque, justamente por isso, a gente só consegue ver valor no branco. É como o Fanon diz, a gente se olha no espelho e não vê quem somos. É como o Malcolm diz, quem foi que te ensinou a se odiar? Quem foi que ensinou a odiar a cor da sua pele, a textura do seu cabelo, seus traços? Quem foi que te ensinou a odiar o seu povo? Foi o branco. Nós crescemos enredados por essa deseducação que nos ensina a gostar deles, a amá-los e a não gostar dos nossos. E a gente precisa mudar esse ciclo, a gente precisa se olhar, se gostar, se amar, porque amar os nossos é nos amar também. Essas pessoas são da mesma base ancestral que nós. O preto que eu amo sou eu estou me amando também. Fui explicar para minha tia sobre preto morar em condomínio de luxo. Ela disse que é por causa da segurança. Que segurança, gente? Preto tá seguro aonde? Preto tá seguro aonde em diáspora? Você acha que aquele policial chegou na casa do branco que foi humilhado? Ele faria a mesma coisa, baixaria a cabeça se fosse a casa de preto? Mesmo sendo no condomínio? As pessoas se iludem demais com isso. Onde você estiver, você é preto. Ler sobre Malcolm me fez perceber várias paradas. Ainda tô aprendendo. É isso, nós estamos nesse processo. Tipo a Jojo Todinho, depois da Fazenda, o pessoal começou a ir muito na casa da avó dela. Acabou mudando. É triste. É triste. A gente precisa entender que nós não estamos seguros. E a segurança que eles falam é porque eles querem dizer que nós, que moramos em comunidade, somos todos bandidos. Por isso que não há segurança. Mas quem mora em comunidade sabe que a falta de segurança só acontece quando a polícia entra. Que a nossa instabilidade só acontece quando eles entram, porque eles é que vão fazer a arruaça lá dentro. Mas a gente mora tranquilamente. Não temos problemas. Entendeu? Pode faltar tudo. Porque nós estamos dentro dessa estrutura e não aprendemos ainda sobre autonomia. E é sobre isso que nós vamos falar. Que apesar da gente associar a nossa luta, a nossa vida, a nossa história ao branco, a gente tem que mudar esse paradigma para outro paradigma, que é o da autonomia, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. A gente acha que precisa também que a salvação também está em poder de consumo. E foi aí que a esquerda pegou a gente. Né? Porque a partir da esquerda a gente pôde pôde fazer um concurso, pôde ter uma casa, pôde ter carro, pôde comprar, pôde consumir. Então, isso é uma ideia totalmente errada. Acontecer alguma coisa no condomínio de luxo, a primeira casa que a polícia vai entrar do preto, com certeza. Ele que é o bandido, é assim que vai ver, né? Eu não faço questão nenhuma de morar em condomínio. Nunca gostei, nunca tive vontade. Então, a gente caiu nesse engodo do consumo e acha que a gente precisa ter um carrão, precisa ter uma casona, precisa estar em restaurantes chiques, estar no shopping o tempo todo, fazer viagens para a Europa. É isso que a gente... Olha como a gente se enganou. E a gente vai se retroalimentando de branquice. A gente vai se achando cada vez mais branco. Eu sou um preto diferenciado. Porque eu consumo. Aí vem a polícia, mas pra você que você é a mesma merda. Todo mundo é igual. Trata você como se fosse a mesma merda, porque nós não somos. A gente só vai passar a ter valor de verdade quando nós enxergarmos o nosso valor e não esperarmos que o branco veja valor na gente. A gente acha que se botar, como um amigo meu falou outro dia, que nada, se eu andar alinhado, bem vestido, tal,
a polícia não vai me parar. Você é muito besta. Você é muito besta. Ele, no mínimo, ele vai achar que você é traficante, que você tá muito arrumadinho. Não você arrumou dinheiro pra comprar aquela roupa. É isso que ele vai dizer a você. Entendeu? A gente ainda se ilude que se a gente emular o branco, né? Se a gente for igual a ele, de ter o mesmo carro que ele, a mesma casa que ele, né? De fazer as mesmas viagens que ele, andar nos mesmos restaurantes que ele, nós não seremos violentados. Aí ele é violentado no restaurante, na loja, no shopping, em todo lugar que ele vai, ele é violentado e depois vai para a internet fazer nota de repúdio, sabe? E dizer que não podia ser tratado assim, que ele é igual a todo mundo, né? É aquela ilusão de que eu fiz tudo certinho, sabe? Ai, obrigado, essa risada minha, só Deus, né, minha filha? A pessoa é demais, sabe? A gente confia também na justiça branca. Gente, a justiça é branca, é feita por leis para defender o branco. A maioria dos juízes, advogados, são brancos. A gente espera o quê dessa galera? Espera que eles defendam os nossos direitos? Ai, eu nunca me esqueço daquela advogada, né? Valéria é o nome dela, né? Que foi retirada do fórum pela polícia, arrastada. Porque é assim que eles nos tratam. Você pode ter título, você pode ter dinheiro, você pode ter o que for. Você pode ter, assim, menos possibilidade de sofrer a violência, porque você não está nos espaços onde a polícia violenta, onde o Estado violenta mais, que são as comunidades. Mas que em algum momento você vai ser violentado, vai, porque você é preto. Né? Quantas vezes a gente vê artistas aí sendo violentados, quando não é fisicamente, é simbolicamente, é na internet, né? Como é que a gente vai confiar na justiça de um Estado branco, se é o Estado branco que institui tudo que denota o racismo, tudo, as leis que nos agridem, são eles que fazem. A estrutura que nos exclui, são eles que fazem. As leis que ferram com a alimentação que a gente come, são eles que fazem. Eu frequentei muito esses tipos de lugares. Mãe gostava muito de comer no restaurante do Faustão. Ah, Maria, a cara que eles olhavam pra gente era horrível. Pois é, só pra dizer que tem, eu não. Eu gosto de estar entre os meus, porque eu fico à vontade dessa risada, brinco, falo palavrão, aquela coisa, sabe? Muito eu não preciso ficar emulando, sabe, aquela coisa recatada, que senta de perninha cruzada, que sabe que esse talher serve pra isso, aquele serve pra aquilo, que uma taça serve pra isso, serve pra aquilo. Ah, tu me deixa, aquela comidinha enfeitada que tem um bolinho de não sei o que aqui, umas folhas aqui, um molho aqui. Eu gosto de meu prato cheio. Eu gosto de meu churrascão. Eu gosto de meu prato cheio de camarão, assim, ó. Ah, tu me deixa, viu? Não tenho nem... Pense aí. Gente, emular gente branca é muito chato. Gente branca é muito besta. Sabe? Eu não tenho vontade nenhuma mesmo. Porque eu sou isso aqui. Sabe? Eu sou povão, eu sou favela. Eu me lembro quando eu trabalhava nas escolas que eu trabalhei. As minhas auxiliares diziam assim, Manu é povão, Manu é favela, Manu nem parece que é professora. Porque as pessoas que fazem curso superior, né, mesmo sendo professora, acham que tem nível, que não pode brincar, que não pode rir. Eu me lembro que diziam que como pode a coordenadora pedagógica que fala tanto palavrão. As pessoas são ridículas demais. É porque ficam emulando o branco, vai notificação subindo, ó. E eu tendo que baixar. O discurso de Lula que mais me incomoda é justamente quando diz que você é cidadão porque pode comprar perfume francês, comprar TV de 200 polegadas, viajar de primeira classe de avião e comprar em 24 vezes e se fuder a vida toda pra pagar, né? Eu gosto de hambúrguer, como aqui na vizinhança, feito pelos meus amigos. Show Mac, Bob's.
Não, mas a ideia de Lula não foi emancipar o povo, ele foi inteligentíssimo. Porque a ideia dele é dar poder de consumo ao povo e o povo enriqueceu mais ainda os ricos. Porque a gente passou a consumir dos grandes conglomerados, gastar muito dinheiro, gente. Os ricos ficaram mais ricos ainda, sabe? Foi isso que aconteceu. E eu vivi nessa ilusão também. Eu também achava que era maravilhoso, sabe? Outra coisa que a gente acha que a gente precisa do branco é nas políticas de Estado, como que você falou aí, nas cotas, né? Na Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, que são coisas paliativos para que as pessoas tenham um pouco de ilusão de que come, de que bebe, de que dorme. A gente já vive para isso, né? A gente não tem outra vida. Aí se vem um Bolsonaro da vida e tira, a gente, ó, né? Como muita gente perdeu, Bolsa Família, perdeu algumas coisas. Mas se a gente tivesse, se a gente não tivesse essas gambiarras do Estado, as gambiarras das eleições, né? Porque todo ano de eleição, esse povo vem no nosso bairro e aí reboca uma casa, dá 1000 blocos a um, faz uns tapa-buraco, né? Entendeu? E as ONGs também, que são coisas que o branco faz para dizer que está ajudando o povo a ter educação, ajudando a diminuir as desigualdades, né? Enquanto eles estão com as burras cheias de dinheiro, eles estão fingindo que estão cuidando do povo, né? Com as filantropias. E, ao mesmo tempo, cooptando os melhores do nosso povo e levando para eles, né? A Fundação Lehman mesmo faz isso belíssimamente. Os pobres mais, assim... Djanira para presidente? Quando eu for embora para a África, você fica aí com Djanira presidente. Vai ser ótimo. Pense aí. Vai ser mulheres no poder e os homens que, ó, os homens pretos, porque os brancos são os patrões, os brancos são os donos do dinheiro. Então, se você quer Djanira presidente, fica aí com ela. Ó, John, tu me deixa, viu? Me deixa, viu? Então, a gente precisa, a gente não acredita na possibilidade de viver, não acredita na possibilidade de viver sem a estrutura branca nos alimentando e controlando. A gente acha que precisa deles, né? E o pior, não percebemos que essa dependência é a continuidade da escravização, porque quem te alimenta te controla. Então, se a gente depende do branco, no Estado, depende do branco para nos dar um título numa universidade. Não! Djanira presidente, Catiúcia vice. Pensa aí na bagaceira, vai ser triste, né? Se a gente precisa do branco para nos dar um emprego, para a gente morar, para a gente comer num restaurante que a gente acha que presta, para a gente vestir, que desgraça, nós somos ainda escravizados, né? Se a gente depende deles para tudo, nós somos ainda escravizados, porque eles nos controlam. No momento que eles tirar a mão e disser não tem mais, lascou. Pense aí, a pessoa que não vive sem universidade, no dia que acabar as cotas, que disser assim, não vai ter mais, vai morrer, porque não consegue ver a possibilidade de estudar sem a universidade branca. A pessoa que não vive sem o Bolsa Família, quando o Bolsa Família é retirado, como já aconteceu com várias pessoas, o que acontece? A pessoa fica desesperada, sem saber o que fazer, porque foi retirado aquilo, como foi retirado também o auxílio emergencial. Então, uma série de coisas que eles nos dão para nos controlar, no dia que a gente perde tudo. Então, isso não é liberdade. A gente tem que parar de depender deles, de pedir para eles. A gente tem que sair disso. E a gente tem que trabalhar por autonomia. E aí eu li, estou assistindo, né? Porque é muito grande, como é legendado. Eu vou parando, vou escrevendo aquilo que eu vou pegando de importante.
E aí eu não consegui terminar ainda, que é esse filme de Malcolm, que eu falei que tá na Netflix. Make It Plain. Acho que é isso assim que fala. Que significa deixar bem claro. Né? Que é mais ou menos deixar claro o que aconteceu com o Malcolm, né? Outras pessoas que viveram com ele, falando sobre ele, né? Inclusive os irmãos. E uma das coisas que os irmãos dele dizem é que sua família era organizada, estruturada e que seu pai não admitia depender dos brancos, nem que ninguém exercesse autoridade sobre seus filhos. Ele tinha 7 filhos, plantava sua própria comida e tinha a própria terra. Seus filhos também faziam atividades em casa e tinham responsabilidade. Diz que ele tinha uma casa pequena num terreno grande, que era praticamente um fazendeiro, o pai de Malcolm. E ele não aceitava depender. Eu acho que isso era o que mais doía nos brancos. Eu acho que mais do que falar para os pretos, a independência do preto incomoda o branco. Porque ele acredita que ele tem que ser o dono da vida do preto, ainda hoje. Entendeu? Que o preto só pode ter um colchão se ele der. O preto só pode ter dinheiro se ele pagar um salário de merda. Entendeu? O preto só pode comer se ele fizer o agronegócio e o preto comprar dele, que nós somos maioria. Então a raiva da Ku Klux Klan, do pai de Malcolm, além dele ser garveísta, era essa autonomia que ele tinha. E a gente precisa olhar para isso e entender que nós precisamos fazer o mesmo com a gente e com os nossos filhos. Repare como ele fez. Ele dava aos seus filhos responsabilidade, disse que tinha que limpar o jardim, tinha que plantar, tinha que arrumar as coisas em casa, tudo. Os filhos faziam tudo, para poder eles não dependerem de ninguém, não depender do Estado, sabe? Que a gente precisa fazer isso. Então eu tiro algumas lições disso. A autonomia é aquela coisa, você precisa, faça, trabalhe por isso. Não espere que outro faça por você. Porque quando você espera do outro, o momento que o outro não quiser fazer, não puder fazer, você se arrebenta. Porque você não vai ter. Se hoje, se tiver uma lei e disser que nenhum mercado mais vai vender para preto, vocês vão fazer o quê? Vão comprar onde? Entendeu? Então a gente precisa de autonomia. E não é só isso, a dependência de você comprar. É a dependência de você comer algo que seja bom para você, porque aquilo que a gente compra é cheio de veneno. E se você depende do branco para tudo, se você depende da roupa do branco, você vai vestir a roupa que o branco faz. Qual é a moda do branco? Você vai ter que vestir a roupa da moda do branco. E você vai ficar emulando o branco o tempo todo. Você não vai vestir roupas que remetem à sua ancestralidade, à sua cultura. Roupas africanas, por exemplo, né? Porque tudo é controlado por eles. Então a gente precisa, assim, se a gente precisa de tal coisa, eu preciso produzir tal coisa. A gente tem que começar a pensar assim. Ainda que a gente ainda não tenha essa condição, a gente precisa pensar em ter essa condição. Não existe escola preta, não? Vamos pensar em ter uma escola preta. É assim que a gente precisa pensar, sabe? Você quer comer? Vamos produzir alimentos, vamos plantar, vamos criar bicho. Sabe? É uma ideia para se ter autonomia, para se comer aquilo que a gente precisa comer de forma saudável, né? Você quer vestir? Aprenda a confeccionar roupas. A gente reclama, por exemplo, eu que sou gorda mesmo, eu não consigo achar roupas para mim em qualquer lugar. A maioria das pessoas gordas não acham. Ou acham caro demais, ou acham um bocado de pano de saco nessas lojas populares como o Riachuelo e C&A. Então, se a gente, em vez de reclamar, vamos aprender a costurar, vamos aprender a confeccionar nossas roupas, sabe? Ah, mas eu não tô nem aí pra negresco não, menina. Quem é negresco? Ah, pode falar. Pode falar.
A vida toda foi assim, né? A gente teve os brancos falando da gente o tempo todo, a gente vai ficar ligando para quem fala. A gente precisa mudar. Isso é meu filho que tá assistindo minha live? Não, né? Então vamos lá. Quer aprender a sua própria história? Quer aprender coisas que não sejam cheias de branquice? Vamos ter nosso próprio sistema de ensino. Aprender a costurar, a plantar, isso mesmo, Priscila. A gente precisa aprender mesmo. O maior arrependimento que eu tenho na vida foi de não ter aprendido a costurar, porque minha mãe criou 4 filhos, morreu deixando herança e dinheiro no banco, costurando. Costurou a vida toda, só estudou até a 7ª série, parou de estudar, aprendeu a costurar, foi trabalhar. Sabe? A vida inteira, entra governo, sai governo, ela sempre trabalhou com isso. E quando manhã morreu, eu vendi tudo, todas as máquinas dela e dividi entre os irmãos. E aí eu fico assim, olhe como eu fui burra, porque eu teria uma confecção completa para herdar, com todas as máquinas que são caríssimas. Cada máquina é a partir de R$3.000. Minha mãe tinha cada máquina boa, retada, e eu vendi tudo porque eu não sei costurar, e hoje eu me arrependo amargamente, sabe? Me arrependo demais. Então, veja como a gente pode repensar. Nós já sabemos fazer isso tudo. É um ancestral. Precisamos acordar dentro da gente, arregaçar as mangas. Isso mesmo. É isso mesmo. Eu me digo isso todos os dias. Tá aí dentro de você. Você sabe. Bora fazer. Mas eu confesso que a luta para sobreviver às vezes nos aprisiona. E isso é que é triste. Isso é que é triste, porque eu entendo quando as pessoas não conseguem se movimentar. Porque nós somos um povo que estamos lutando para sobreviver. E como a gente está numa estrutura que nos enredou, a gente geralmente está cheio de dívida, a gente não teve educação financeira. Aí a gente fica nesse ciclo de tentar sobreviver o tempo inteiro. Mas a gente vai romper. A gente já começou. Porque nossa ancestralidade já nos movimenta para isso, sabe? Então eu escrevi aqui: quer ser autônomo, faça por onde não depender do que o outro tem. Porque essa pessoa é nosso inimigo. Eu não estou falando do outro, seu irmão. Porque se eu costuro, se a Jambo faz planta, e eu dependo dela e ela de mim, nós somos irmãs. É diferente do que você depender do seu inimigo. Entenda isso. O branco, ele quer lucrar com o que é nosso. Ele não tem interesse algum na nossa autonomia. Ele não tem interesse algum na nossa saúde, na nossa educação. Até porque ele sabe que uma educação para o poder, uma educação baseada na nossa cultura, na nossa ancestralidade, vai nos libertar das garras deles. E nenhum povo vai educar outro povo contra ele mesmo. Entendeu? A gente não pode pensar nisso. Então, eles são nossos inimigos. Até os bonzinhos, se há os bonzinhos. Nossos amigos são os nossos irmãos, e nem todos. Aqueles que têm o mesmo objetivo, aqueles que não se vendem aos brancos, aqueles que sabem que a gente precisa lutar por autonomia, trabalhar por autonomia, se organizar, que é a parte mais difícil. Deixa eu ver aqui a hora que eu tô só conversando, falta 5 minutos. Se organizar, que é a parte mais difícil. Repare que para o pai de Malcolm ter autonomia, foi preciso que ele estruturasse a sua família em torno disso. Então ele organizou a sua família em torno disso. E apesar de Malcolm ter sido muito pequeno nessa época e ter um lado branco a vida toda, depois ele se tornou esse homem que conseguiu organizar outros homens. Então nós precisamos ser assim. Organizar a nossa família.
e organizar aquilo que a gente puder. As pessoas, os nossos, em torno de um projeto preto de liberdade. Se o povo preto percebesse o quanto protagoniza a responsabilidade dos brancos para a manutenção de seu poder e sobrevivência, jamais abaixaria a cabeça. Mas a questão é, porque nós não conseguimos ver além do que aquilo que nos é dado. Para que eu abrisse a minha visão, eu precisei de alguém que fizesse isso. Porque na escola onde eu estudei, nem na pública, nem na particular, e nem na universidade, me ensinaram nada disso. Tudo que a gente aprende é branco. Então foi preciso amigos, sabe, futucar, mostrar pra mim, me provocar porque eu era de esquerda, dizer pra mim que eu estava errada, me fazer ver além, me indicar páginas, me indicar documentários, livros, para eu começar a ver fora da deseducação que eu tive a minha vida toda. Então não é uma coisa fácil. A gente precisa abrir os olhos, mas a gente precisa de algum mote. É por isso que eu digo a vocês que estão aqui, multiplique isso, esse conhecimento. Não fique só ouvindo. Ensine para outros e procure colocar em prática. Procure colocar em prática. Eu mesmo, para fazer as coisas aqui do projeto, eu preciso de algumas pessoas que estão comigo, que não estão aqui dentro porque o projeto não está funcionando, para fazer a digitação, porque eu não tenho computador, para fazer a logo, para fazer desenhos, que eu não sei desenhar, sabe? Uma série de coisas que você não sabe tudo. Então aquilo que você não sabe, você vai precisar do outro. Então bora organizar com os nossos para conseguir fazer aquilo que a gente precisa que seja feito, sabe? Eu já comecei nesse processo. Eu não vou conseguir fazer todo o sistema de ensino, mas eu já comecei a fazer da minha área. Aí quando estiver pronto da minha área, eu vou juntar com outros profissionais para fazer das outras áreas. A gente vai se organizar para criar esse sistema de ensino. Entendeu? Essa é a ideia. Para não depender do branco. Porque se a gente depende deles, da educação deles, dos livros deles, das datas comemorativas deles, das ideias que eles têm sobre a educação, a gente vai continuar emulando o que eles querem, sabe? Porque qualquer ONG que seja aberto por uma pessoa preta, agora mesmo a Feira Preta está criando um site para pessoas pretas e tal, com o Santander. Vai adiantar o quê se o branco está com a mão? Não vai adiantar nada. Eu acho, Manu, que podemos aprender com a própria realidade. Eu não sou mais inteligente do que ninguém, mas eu tenho esse hábito de começar a conectar os fatos. Eu penso sim que temos que organizar. Mas é isso, cada um com as suas habilidades vai ajudando a promover algo dentro dessa organização. A gente não vai conseguir fazer tudo. É por isso que é preciso organizar com outras pessoas. Para que a gente consiga fazer. Se a gente quer montar uma marca preta, um sabe costurar, outro sabe fazer sapato, outro sabe fazer boné, outro sabe fazer outro tipo de acessório, outro sabe fazer brinco. Montamos uma marca. Tá entendendo? A gente precisa querer fazer isso. A gente precisa querer fazer algo independente, autônomo. Mesmo que com isso a gente não vai ficar rico, mas a gente vai ter autonomia. Ninguém vai mandar na gente. A gente não vai vestir aquilo que estão mandando vestir. A gente não vai comer aquilo que estão mandando comer. A gente vai viver de acordo com os nossos valores. Porque nosso sucesso, nossa economia, nossa política, nossa educação, nossa cultura tem que estar dentro de nossos valores. E nossos valores são africanos. Sabe? É sobre isso. Então a gente tem que parar de gritar por liberdade, de gritar para que o branco faça alguma coisa por nós. Vamos parar de esperar por eles e de querer emular a vida deles. A gente tem que começar a lutar pelo nosso. Nós precisamos fazer. Não espere pelo outro, não espere vir pronto. Pense no que você sabe fazer. Ou no que você pode aprender também a fazer.
não tá morto. Olha, eu tenho uma facilidade para aprender certas coisas, então eu vou aprender isso e vou trabalhar nisso para o meu povo. E vamos criar autonomia. Você é bom em plantar? Vamos plantar, pegar um pedaço de terra e começar. Entendeu? Olha, se você for no YouTube, você vai ver o quanto de gente que se isolaram, compraram um pedaço de terra num lugar que ninguém queria, barato, e hoje cria não sei quantas galinhas, e aí vive disso, vende ovos, vende galinha, e se alimenta e sobrevive. É porque a gente não aprendeu a ver fora da caixa que o branco fez. Essa caixa não nos cabe. Só nos cabe se a gente quiser ser prisioneiro. Ficar lá dentro da caixa com a tampinha em cima. Mas para quem quer ser livre de verdade, a gente é que tem que criar. Então pega a visão. O negócio é autonomia. Certo? Então até amanhã. Amanhã nós estamos aqui conversando de novo. Obrigado pela contribuição de vocês, por estarem sempre aqui assistindo, certo? E amanhã a gente conversa mais. Brigadão, viu, gente? Beijos e até amanhã.